canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, remo, remo, pra no mar cê navegar. Perdi ontem meu boné verde esperança. Sei onde foi e não voltarei para buscar. Gostava dele, mas andei muito sozinho na beira do velho cais abandonado. Grandes galpões vazios, entregues às ratazanas, agonizam à beira da enseada. Por ali desembarcaram e embarcaram gente humilde e gente importante, cargas, sonhos, esperanças. O velho cais permanece inerte na beira do mar. Minha mente, igualmente, as águas do mar, se move sem cessar. O velho cais da democracia está tomado por ratos. Meu velho boné verde esperança era um porto seguro para meus sonhos, anseios e esperança. O estafeta do capeta, Temer, tomou conta do cais democracia no Brasil. Fora Temer! Fora Temer! Tem que ser madeira de lei, madeira de lei, madeira de lei pra aguentar. Tem que ter um coração forte, estrela no norte pra te guiar. Só o consolo de poder bater o remo, não temer cavalo em pelo e ter força pra correr. É o que nos salva dessa sina de homem santo, que sabe botar quebranto e não quer saber de benzer. Só dura o tempo de ouvir o teu lamento, que acaba quando o vento vem lembrar de teu poder. Tem que ser madeira de lei, madeira de lei pra aguentar. Tem que ter um coração forte, estrela no norte pra te guiar. Esse machado que machuca tua casca não enxerga tua seiva e não para de bater. Machado cego só serve pra botar medo, perde o fio e o corte, não há mais o que temer. Tem que ser madeira de lei, madeira de lei pra aguentar. Tem que ter um coração forte, estrela no norte pra te O Terreiro da Resistência recebe com muita honra o compositor, músico de amplitude, Gilberto Mauro. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Você chegou já mostrando a necessidade que o povo brasileiro precisa de se organizar. Como é que é hoje, para um compositor, para um artista do seu porte, a situação que o Brasil vive? Como que isso te toca? Me dá um pesar muito grande assim, da situação. Eu falo que cada vez que eu ouço uma manifestação de ódio, de ignorância, é como se escorresse uma gota de chumbo derretido, assim, sabe? Machuca. Machuca, parece um pingo de chumbo. Você imaginava que a gente tivesse que... Não imaginava. Viver tudo isso não novamente? Não imaginava. Eu acho que, na verdade, ninguém imaginava. Alguém imaginava que fosse chegar numa situação tão absurda dessa, tão ridícula, o Brasil se apequenou assim, tão de repente, né? A gente era referência mundial, referência né? mundial, em questões sociais, tudo, em questões de tudo. solidariedade. O Brasil é o centro do mundo.
E, na verdade, o brasileiro não sabe disso. O Brasil é o centro das atenções do mundo hoje. Mas o brasileiro não sabe disso. Talvez seja o único povo que não saiba disso, né? Exato. Eu li uma coisa que nós vivemos num país, né, que quando houve essa questão dos coxinhas, desses coxinhas e coxas, esse povo esquisito que saiu de repente, né, que há muito tempo a gente não via esse tipo de coisa. São os midiotas, né? Que a classe média achava que era rica, que o pobre achava que era a classe média e que o rico achava que era norte-americano. Eu achei isso muito, né, gozado. E acha, né? E continua achando, né? Acha, né? Na verdade, o rico, a sociedade brasileira não é uma elite, é uma escória dominante, sabe? Escravocrata, que sempre foi. O Brasil é o país que mais teve tráfico de negros. Foi o último a acabar, né? O último a acabar, que teve a maior tráfico na verdade, essa classe dominante, que a gente não pode chamar de elite, porque uma elite é uma coisa refinada. É uma coisa, né, refinada. Culta. Culta. Essa classe dominante, ela acha que é escravocrata ainda e acha que é nobreza. Quer dizer, ou seja, nem pela Revolução Francesa eles passaram ainda. Sabe? Eles estão há 300 anos atrás. Nós estamos conversando com o compositor, o músico de qualidade Gilberto Mauro, e essa consciência, amigo, no meio da nossa classe artística. Como é que você tem visto isso aí? Então, aí eu vou passando, né, desviando, evitando, porque existem bons companheiros. Assim, eu trabalho com caras da pesada, todos eles são bem politizados, os caras que tocam comigo, as pessoas com quem eu relaciono. Mas existe um grande número de músicos alienados. Como todas as classes no Brasil estão preocupadas com o seu trabalhozinho, a manutenção do seu emprego, do seu estadozinho. Seu ganha-pão. Do seu ganha-pão, mas do seu... É uma marra, né? Ele não sabe da dimensão do que está acontecendo, né? Não sabe porque não quer, né? Não, e todas as classes no Brasil estão sofrendo disso, né? Gilberto, o Terreiro da Resistência quer agradecer sua participação e pede que você mostre mais um pouco do seu talento. Vou fazer um instrumental de um ritmo bem brasileiro, que tem a ver com isso, a música chama Cabo Claro, vou tocar um pedacinho dela, que a música é grande, vou tocar um pedacinho dela. Manda ver. Vamos lá. Alegria. Salve os caboclos! Abraço, Gilberto Mauro! É nóis!
canoeiro, firmo remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firmo remo, pra no mar cê navegar. Aqui tudo é sossegado. Adriana Lopes, canto, técnica, preparação vocal e cantoterapia. Oficinas e workshops nas regiões da Savassi e Planalto. Encante, cante para ser feliz. Adriana Lopes, telefone de contato 975-864796. Um fio feito de minas pra lhe Ó canoeiro, firmo remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firmo remo, pra no mar cê navegar. No terreiro da resistência, combatemos toda a usura que tomou conta do país. A jornalista especializada em economia, Hélia Ventura, que trabalhou muito tempo no jornal Diário da Tarde, quando era um jornal de categoria e compromissos amplos, nos dá a honra de sua presença. Seja bem-vinda, Hélia. Obrigada, Paulinho. É uma honra estar aqui. Exato. Hélia, a crise já chegou. A gente vê Bolsa de Valores, eles comemorando, o dólar hoje, o real estava igual ao dólar, recessão, tá uma vergonha. Cada dia uma notícia pior que a outra, desemprego. E eles feriram frontalmente a Constituição Brasileira de 88. Pois, justamente. Eles feriram principalmente nas questões que são mais afetam a maioria da população brasileira, que são nos programas sociais, nas questões sociais, que é um país digno, só pode ser um país digno, na minha opinião, se todas as pessoas tiverem, no mínimo, condições de se alimentar. Eu acho que o Brasil saiu do mapa da fome, está caminhando para voltar outra vez para a fome. Eles falam em 3 milhões de miseráveis agora em 2017. E a tendência é aumentar. E a gente tinha revertido esse quadro. Pois é. O mote, né, do impeachment, que a Dilma era uma pessoa incompetente, que a economia estava estagnada, a inflação estava galopante. Bom, e agora? Agora, como que estamos? O desemprego diminuiu? Não. O ano passado nós tivemos o pior desempenho do comércio, do comércio varejista, esse comércio que movimenta aí. Foi o pior desempenho desde 2003. Então, assim, que recuperação é essa? Que futuro é esse que ele está nos entregando? Hélia, a gente vê assim com muita consternação o atropelo. O Brasil, eu lembro que, acho que com 3 anos ou 4 anos do governo Lula, tinha passado o que eu cresci ouvindo que a gente devia ao FMI. Eu estou com 62 anos. De 64, eu tinha 9 anos, até o governo Lula, nós devíamos ao FMI. Com 4 anos de governo Lula, eu acredito, eu não lembro assim precisamente, nós viramos credores do FMI. E hoje já estamos devendo ao FMI, com menos de 1 ano de governo Temer. Justamente, já estou falando a volta do FMI, que era o fundo do poço da economia, é você procurar um agiota para tirar você do fundo do poço. Imagina bem, uma agiota internacional. Então, o Brasil estava no fundo do poço, eu como editor de economia, era uma coisa assim, era preocupante demais, né? Todos os economistas que preocupavam com o resgate do Brasil, da posição do Brasil na economia mundial, tinha essa preocupação. Então, nós viramos credores do FMI no governo Lula. Agora já estão falando que vão voltar para o FMI. Então, Uma vergonha. Que avanço é esse? É, um avanço para trás, né, de costa. Hélia, nós temos assistido o governo paulista, por exemplo, o corte nos programas sociais. Criticaram Bolsa Família, criticaram Bolsa Escola, criticaram o ProUni. Quer dizer, o que eles querem fazer do Brasil com esse ponte a pinguela para o escuro? Vou voltar outra vez. Esse programa, na verdade, ele
ele aprofunda nos cortes sociais. Por quê? Ele atinge justamente os programas de educação, da saúde, programas culturais, por exemplo. As universidades brasileiras estão sendo profundamente atingidas por esses cortes. A própria cultura, vamos dizer que a cultura não é importante. Não, mas é importante. Tudo que diz bem-estar do país é super importante. Não, eu falo assim, porque quando você fala assim, um prato de comida vale mais do que um show musical. Né? Né? Mas assim, eu quero que o povo tenha cultura, porque isso é fundamental. Exato. Então, assim, corte nas orquestras sinfônicas, extinção de programas culturais. Isso é gravíssimo. Hélia, nós estamos aproximando do final, né, da nossa conversa, e uma coisa que tem me preocupado muito, Hélia, eu tenho visto assim, esse tal de empreendedorismo. O que tem de gente abrindo lojinha, vendendo produtos. Eu acho que isso é uma perversidade com a população brasileira. O que você acha disso, essa tal de pessoa jurídica? No Brasil, isso é fraude. No Brasil, no isso Brasil, é fraude? Isso é fraude. Sabe por quê? Porque eles mandam um empregado constituir uma pessoa jurídica, mas ele, na verdade, ele é empregado, porque ele não tem condições de manter aquela empresa. Entendeu? Então, o que acontece? Essas PJs, uma grande perversidade dela, essas pessoas passam, por exemplo, para contribuir para a Previdência, ela estava contribuindo com o teto, né? Aí ela passa a contribuir com o salário mínimo. Aí quando ela vai aposentar, como nós aposentamos pela média dos outros salários, você vai ver, a pessoa vai aposentar, ela era acostumada a ganhar talvez um salário muito maior na empresa. Quando ela tem a sua própria empresa, ela começa a contribuir lá no fundo do poço, com o menorzinho que ela consegue, porque o bolso dela não comporta. Quando ela vai aposentar, aí ela vai ter aquele choque de realidade. Eu já assisti isso com colegas nossos, Paulo. Aconteceu isso, porque no governo Fernando Henrique foi o rei do governo dos PJ. O governo do Fernando Henrique. Isso é uma característica neoliberal com a ilusão que coloca na cabeça da pessoa que ela vai se tornar independente e não vai ter patrão. Você é dona do seu próprio negócio, mas isso, na verdade, é país que não tem emprego. Na verdade, ela é dona da sepultura que ela está cavando para ela. Exatamente. Porque ela não é uma forma de fugir das empresas, fugir de suas obrigações, e o empregado tem aquela ilusão de que ele está produtivo. Reforma trabalhista, tá? O projeto lá na Câmara, que me parece assim que acaba com o trabalhador brasileiro, aumenta a carga horária, a tal da hora extra. E você acha que isso vai gerar emprego, como eles estão dizendo, essa mudança que eles estão propondo? É claro que não. Vai gerar mais desigualdade. Mais desigualdade. Olha, uma das coisas mais... a CLT. Muita gente fala, porque a CLT é antiga, tinha que ser reformulada. Tinha que ser reformulada para avançar no que ela não conseguiu avançar, na minha opinião. Por quê? Porque mesmo com a CLT, ainda tem muita fraude. Tem muita exploração do capital pelo trabalho. Então, tinha que ter reforma trabalhista para melhorar, aperfeiçoar a CLT. E não para cortar as conquistas que o trabalhador conquistou com tanto sofrimento. O Terreiro da Resistência agradece a participação da jornalista Hélia Ventura. Seja muito bem-vinda, agradecemos sua participação. Tá bom, obrigada, Paulinho. Terreiro da Resistência, voltamos já já. Ó canoeiro, remo, remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, remo, remo, pra no mar cê navegar. Ó canoeiro, remo, remo,
deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firma o remo pra no mar cê navegar. No terreiro da resistência temos magia e ciência. Conosco, o professor de física Evandro Ferreira Passos. Seja bem-vindo, professor. Mas o senhor trouxe hoje uma experiência que nos mostra a resistência do povo brasileiro. A ideia aqui, Paulo, é a seguinte. Eu vou apresentar para você uma latinha. Essa latinha eu encontrei na rua, estava abandonada lá, toda amassada, e eu levei ela para casa e ensinei umas coisas para ela. Volta aqui, latinha, volta aqui. Aí você vai falar assim, não, essa latinha está voltando porque essa mesa está inclinada, será? Eu acho que o senhor não ia fazer isso com os nossos Podemos telespectadores. fazer de lá para cá também, ó. Ah, olha aí, ó. Olha aí, ó. Não é a mesa que está inclinada. Boa, Paulo. Como que acontece isso, professor? Alguma coisa diferente você está vendo nessa latinha, né? Porque normalmente as latinhas ficam lá, onde a gente as coloca, né? Na prateleira. Ou se você joga a latinha, ela vai embora. Essa aqui volta. Então você está identificando aqui uma coisa diferente, um problema. Uma resistência. Exatamente. Então, quando a gente identifica algo que foge do esperado, qual é a reação? É tentar compreender. Isso é um desafio para a nossa inteligência. Tem gente que simplesmente aceita. Ah, bom, é uma latinha diferente. E fica por isso mesmo, né? Como se fizesse parte da natureza. Como se fizesse parte da natureza ter uma elite que concentra a maior parte das riquezas, das propriedades, do dinheiro do país, e o restante do povo tudo pobre, faltando educação, faltando saúde, faltando até comida de novo, né? Isso não é natural. Isso é alguma coisa que foge do que era de se esperar dessa espécie humana, desse país tão rico. Então, a primeira coisa é identificar o problema. E nós temos muitos problemas. Fazer uma leitura correta do problema. Qual é esse problema? É uma latinha que vai e volta. Então, enxergamos aí um problema, né, Paulo? É diferente, né? Já é um princípio de solução do problema. Você identificar que existe um problema. Reconhecê-lo e identificar. E saber descrever o problema. Normalmente, essa latinha não deveria voltar. A segundo momento, depois de identificar o problema, de tentar formular o problema, é levantar hipóteses. Em vez de ir lá perguntar para o cientista, buscar nos livros antigos qual é o segredo da latinha amestrada, por que não nós mesmos acreditarmos que com a nossa inteligência podemos fazer perguntas? Isso é um comportamento tipicamente humano e de um cidadão crítico, que faz perguntas diante da realidade que observa. Que perguntas a gente pode fazer sobre este problema? Essa latinha, bom, primeiro que não é a inclinação da mesa. A segunda pergunta eu passo para o senhor. Qual que é a segunda pergunta? O que será que tem dentro da latinha? Ah, então eu te pergunto, o que você acha que pode ter? Tem uns meninos na faixa etária aí de 10, 12 anos que falam que é um ímã. Um ímã. Outros respondem que talvez seja areia ou água, né? E assim vamos levantando hipóteses. Mas será que a gente fica só nessa hipótese? Você gostou da ideia do ímã? Pode ser, mas pode ter outras, né? Então, se a gente ficar nessa fase de hipóteses, você vai falar que é um ímã, eu posso afirmar que é água. Então, para resolver o problema, a gente tem que usar o critério da verdade, que é fazer experiência, verificar experimentalmente na vida da gente qual é a hipótese mais correta. Sim. E, no caso, qual seria essa experiência? Aí o senhor tem que esclarecer. Quem Abrir sabe a lata. abrir a latinha, nós vamos Abrir a descobrir lata. o segredo da latinha, né? Então, observem, trata-se de um elástico e um peso. Quando a latinha vai,
ela vai enrolando o elástico. E quando ela volta desembolando o elástico. Professor, então a questão é essa: observar, identificar o problema e se posicionar. Exatamente. São os passos do método científico e também a atitude que o cidadão deve ter perante tudo que acontece no país, tudo que ele vê na televisão. Identificar aquelas coisas que não estão na normalidade, entender que aquilo é um problema, né? Um problema para a vida do povo, um problema para a vida do país, tentar formular esse problema, compreender o problema, levantar hipóteses, acreditando que com a sua própria inteligência é capaz de descobrir o segredo desse problema, e mais que isso, mais do que levantar hipóteses, tentar fazer experiências para que na prática ele consiga superar e compreender o problema. Terreiro da Resistência. Salve! A latinha, o que está dentro da latinha é o povo brasileiro. Temer manda para cá e nós voltamos para lá. Obrigado, professor Evandro Passos. Obrigado, Paulinho. Foi uma honra. E o Terreiro da Resistência dessa semana chega ao fim. Continuamos em alerta e em mobilização. Não matarão os nossos sonhos.
Ó canoeiro, firma o remo, não deixe o barco tombar. Ó canoeiro, firma o remo, pra no mar cê navegar.